Bora falar de pecadinho de estimação? Bom dia, galera! Entrei aqui, caiu, vamos lá, enfim, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Bom dia, bom dia. Bora pegar o aviãozinho aqui, ó, e disparar pra galera. Muito bom dia a todos. Deixa eu enviar os aviãozinhos. Como vocês estão? Deia, sua lindona, como você tá, hein? Deixa eu enviar aqui o aviãozinho também aqui do computador. Avisando a galera que estamos ao vivo. Você tá bem, Dé? Bom dia, Flávia, Andressa, Luana. Essas coisas lindas estão aí. Peraí, tô enviando aqui pra galera, avisando que a gente tá ao vivo. Pra gente começar. Bora falar de pecadinho de estimação? Vocês têm clareza? Têm ideia que todos nós temos pecadinhos de estimação? Antes, me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, porque eu mudei de lugar hoje aqui pra dar uma renovada, vim aqui pra fora. Bom dia, tio lindão! Meu tio lindo, foi meu professor. Gente, esse tio tinha uma paciência comigo. Fazia inglês com ele, tio César. Aí ele fazia uns docinhos pra mim. Ele me ganhava pelo estômago. Porque vocês vão entender por que ele me ganhava pelo estômago. Hoje a gente vai falar de pecadinhos de estimação aqui. Tô bem, Lu, graças a Deus. Legal, muito bom. Gente, ó, bora pegar o aviãozinho aqui e disparar pelo menos para 10 pessoas. Pra gente falar um pouquinho de pecadinho de estimação. Todos nós temos alguns pecadinhos de estimação. Alguns. Que traduzindo a gente vai chamar ele mais bonito, tá? Vamos chamar de vícios emocionais. Todos nós temos vícios emocionais. Só que tem na maioria das vezes, que é o que mais nos atrapalha. Que é chamado como ponta do ego. Mas a gente vai chamar ele aqui de pecadinho de estimação. Aquele que você fala assim, mexe com tudo, mas não mexe com esse aqui não. Deixa esse aqui quietinho aqui. Eu já melhorei aqui, mas esse aqui tá tudo bem, esse aqui fica comigo. E mal sabe você que é o que mais te atrapalha de você chegar nos seus resultados. Sabia disso? Eu prometi na semana passada, a gente começou a falar sobre personalidade. Existe um estudo chamado Eneagrama. Através desse estudo foi criada uma metodologia, um teste, uma metodologia. E lá eles observaram 9 tipos de personalidade. Dentro desses 9 tipos de personalidade, tem o vício emocional, tem a sua essência, né? O que você mais... Geralmente, o seu vício emocional, ou seja, aquilo que te atrapalha, é totalmente ao contrário daquilo que você tem de mais precioso, que é a sua essência. Que é algo natural, que é uma qualidade natural sua. Por exemplo, quem é tipo 6 no Eneagrama, a sua qualidade natural é a fé. Mas qual que é seu pecadinho de estimação? O medo, a preocupação, a insegurança. Então vai ser o contrário. Na maioria das vezes vai ser o contrário. Quem aí já fez o teste de personalidade sabe um pouco do que eu estou falando. Quem não fez, eu te convido. Eu tenho um grupo onde eu vou ali ceder o teste de personalidade, explicar como que é, para que você possa se entender, se olhar um pouco mais. A gente vai lá no médico, a gente conta para ele o que a gente quer melhorar, e aí ele pede alguns exames para nós, para nos ver por dentro. E da mesma forma é a nossa alma também. Então, quando você faz um teste, você olha ali os seus pontos fracos, os seus pontos serem melhorados, a sua essência, o seu pecadinho de estimação. Tudo aquilo que eu vejo, eu não desvejo mais. Então, ou você vai mudar, ou você muda ou você dança. É assim, mudança. Ou você muda ou você dança. Vocês conseguem observar em vocês coisas que vocês gostariam de mudar? Conta pra mim aí, se você consegue ter essa clareza. Lu, eu tenho clareza do que eu quero mudar. E se você tem, me fala o que é aqui.
E a gente vai começar a falar dentro do que você quer mudar, possivelmente aqui, qual que é a sua personalidade. Me conta quem já fez o teste e quem tem clareza do que quer mudar ou melhorar. Olha que interessante. Quando eu fiz esse teste, pra mim, assim, foi um tirar as vendas. Eu já tinha feito vários testes, eu já tinha feito vários seminários, vários encontros aonde na igreja, em vários outros lugares que tem testes de perfil comportamental na empresa. Já estava ali com um nível de consciência começando a me abrir para me olhar. Mas quando eu fiz esse teste, foi assim, imagina assim, a diferença, a doutora Andréia tá aí, ela vai me entender. A diferença de um raio-x para uma ressonância magnética. Foi uma ressonância magnética. E o mais interessante, eu pedi pro meu marido fazer. E aí muitas coisas ficaram muito claras para mim e para ele. Porque em algumas coisas, né, nesse teste de personalidade, das 9 personalidades, nós somos o inverso em muitas coisas. E tá tudo bem, tá? Se você é o inverso do seu marido, tá tudo bem. Porque essas polaridades estão juntas aí para existir uma harmonia, uma precisão. Não é um equilíbrio. Você não vai, a gente vai se equilibrar. Não, é uma precisão. Nunca fiz o teste, quero fazer, Andréia. Mas sei o que gostaria de mudar, deixar tudo para a última hora. Déia, tá na sua cara. A Déia eu conheço muito bem, minha professora de Pilates. Você possivelmente é um tipo 9. O tipo 9, ele é um mediador. Ele quer que todo mundo esteja bem, que o ambiente esteja harmônico. Para isso, ele engole algumas coisas. Sabe aquele assim, o slogan do tipo 9 é melhor ser feliz do que ter razão. Fala pra mim, ideia, se você é assim. E aí isso acaba te gerando um vício emocional da indolência, do tanto faz, tanto fez, do deixa pra lá. A procrastinação, a preguiça. Faz sentido? Quem mais aí se identificou com o que eu tô falando aqui? Conte pra mim. Quem se identificou? Quem mais aí? Ideia foi a corajosa que falou que quer mudar. E isso é excelente, você tem clareza, eu já tenho clareza, eu quero mudar isso, Lu. Eu deixo as coisas para a última hora, tudo, né? As primeiras vezes que eu comecei a aplicar esse teste, eu ficava assim, né? Eu falava, gente, as pessoas ficavam, Lu, você é a mãe de Ná? Você falou tudo que tem aqui em mim. Mas é uma ferramenta, gente. Você ter as ferramentas certas. Volto a dizer, é a mesma coisa de você ir num bom médico que vai te pedir os exames certos. É isso. É sobre isso. E aí depois vem um outro passo, que é você entender e falar, tá, entendi. Como que eu faço para mudá-lo? E aí a gente vai para pequenas ações, para mudança de alguns pensamentos e principalmente quebrar esses vícios emocionais. E aí você começa a se trabalhar. A Suzana falou, eu me identifiquei. Quem mais? Então, o que eu fiz aqui hoje? Eu separei alguns personagens bíblicos. E eu não estou falando, assim como eu falo para as minhas clientes, para minhas alunas, minhas mentoradas, não é um rótulo, tá? Eu não tô te rotulando, falando você é essa pessoa, mas você tem muitos traços desta personalidade. Isso aqui vai te ajudar a olhar para você entender o que está acontecendo aí e como você pode melhorar. Então eu separei alguns personagens bíblicos e eu quero que vocês me ajudem aí, conforme eu vou falando de cada uma das personalidades, dos pecadinhos. A gente vai falar hoje de pecadinho de estimação. Deixa eu até escrever aqui. Pecadinhos. E aí, quando a gente dá um nome, gente, vamos lá, ó, pecadinhos de estimação. Ah, e uma coisa muito, muito importante. Todos os pecadinhos de estimação que eu vou falar aqui, nós temos a maioria deles. Todos nós.
Então, esse teste das personalidades, o que ele aponta? Que a gente tá todo o tempo, nós somos cíclicos. Então, a gente tá nessa variável, nessa adaptação, né? Você se casa e aí você pega um pouco do jeito do seu marido. Aí você tem uma amiga que você anda muito perto. Você tem uma chefe. A gente vai se adaptando. Mas nós temos a nossa essência e a gente precisa saber qual que é a nossa essência. E a gente precisa gostar sim, se apaixonar pelas nossas qualidades e aceitar os nossos defeitos. E aceitar os nossos defeitos não significa que eu vou colocar um holofote nele e falar, ai, que lindo meus defeitos. Não, eu tenho isso. E eu sei que isso aqui é meu ponto fraco. É o meu ponto onde eu tenho que melhorar. É meu ponto de atenção isso daqui. Mas eu aceito, sabe por quê? Porque a nossa personalidade foi formada na primeira infância. Então você imagina, pensa numa criancinha aí de até 5, 6 anos, 7 anos. Vamos pensar numa criança em média de 5 anos. Uma criança que ela entendeu que ela só seria amada se ela fizesse as coisas certinha, ser boazinha e fazer as coisas certinhas. Imagina aquela cobrança na cabeça daquela criança. Aquela criança cresce com uma personalidade perfeccionista, porque gerou um vício emocional nela e ela começou a acreditar que ela só seria amada se ela agisse daquele jeito. A criança do 9, do mediador, que é o pacificador, que é o procrastinador da turma, ela entendeu que era melhor deixar pra lá. Ah, criança não fala, sabe? Criança não dá palpite. Ou tem muitas pessoas protetoras por perto e decide tudo por ela e ela entende assim, não, pra eu ser amada, eu preciso ficar quietinha. Não vou dar minha opinião. Vou deixar isso pra lá. E aí você começa a deixar pra lá, deixar pra lá, deixar pra lá, entende? E é a forma que você acredita que você vai ser amado. Então a gente quer, no final das contas, se sentir aceito, se sentir pertencente. E para a gente se sentir pertencente, a gente entende que vai ser daquela forma. Então quem tem uma personalidade ajudadora, ela entende que as necessidades dela não são as principais. O principal é a necessidade do outro. E ela ajuda, ela ajuda, ela ajuda. E ela não sabe pedir ajuda. E isso gera um orgulho nela. Um orgulho no sentido ruim mesmo da palavra de, eu não preciso pedir ajuda. Ou quando ela acredita que ela precisaria de ajuda, ela tem a certeza dentro dela que aquela pessoa precisaria saber que ela está precisando de ajuda. Ela fala, não preciso, eu tenho que pedir, as pessoas não estão vendo que eu estou precisando de ajuda? Eu ajudo as pessoas, como que eu consigo enxergar a necessidade da outra pessoa e a pessoa não consegue enxergar a minha? Também eu não vou pedir ajuda. Entende? Então, essa criança entendeu que o mundo a amaria, que ela poderia pertencer aos grupos se ela agisse desse jeito. E isso vai gerando vícios emocionais, vícios químicos mesmo. Aquele sentimento que ela tinha, nossa, eu ajo desse jeito e eu sou amada. Isso vai reverberando na vida adulta. E só piorando só. Então eu separei aqui alguns personagens bíblicos. E a gente vai falar dessa ponta do ego, desse pecadinho de estimação de cada um. Como eu disse, não é que isso seja exatamente do jeito que está aqui, mas tudo indica que cada uma dessas personalidades que eu vou trazer aqui seja isso, tá? Então, por exemplo, Moisés, ele fazia tudo certinho. Imagine assim, Moisés, ele foi criado num palácio, né? Moisés, na época que ele nasceu, estavam exterminando os meninos que nascessem, né? Eles matavam todos os bebês meninos. A mãe dele, para salvar ele, coloca ele num cesto, ele vai parar lá na princesa. A princesa pega Moisés e leva Moisés para
pro seu palácio. E ali ele é criado como um príncipe. Então imagina as exigências que tinha para ele ser um príncipe. E aí isso vai fazendo com que a pessoa, quando ela tem muitas exigências na infância, vai fazendo com que ela acredite que ela tem que ser perfeita, que ela tem que fazer tudo perfeito, que ela tem que ser boazinha, assim ela vai ser amada. E quando ela percebe que ela não fez, que não saiu perfeito, porque perfeito é Deus, ela fica com raiva. Então, o pecadinho de estimação de quem tem a personalidade perfeccionista é a raiva. Ela tem raiva porque ela não fez as coisas certas. E ela tem raiva quando alguém não faz as coisas certas. Alguém aí se identifica com a raiva? Eu prefiro não pedir para o outro, eu não vou delegar, porque eu sei que o outro não vai fazer perfeito igual eu. E aí você tem raiva. E você muitas vezes não consegue conter essa raiva. Então a raiva, ela é o pecadinho de estimação para quem tem aí a personalidade tipo 1, perfeccionista. Quero saber se alguém se identificou com a personalidade perfeccionista. Conta aí para mim. E aí o 1, né, ele tem essa... Quando passa essa raiva dele? Quando ele está na sua melhor versão e ele entende que tudo que Deus fez é perfeito. Tudo já está como deveria estar. Tá livre desse, né, Andréia? Geralmente quem é 9 tá livre desse. Então eu coloquei Moisés para representar essa raiva. Foi criado, entende isso? Foi criado de uma forma muito exigente, com muitas exigências, muito estudo, muitas regras. Imagina num palácio. E aí isso desenvolve na personalidade dele o perfeccionismo. O 2 é o ajudador. Ele é muito bom para ver a necessidade dos outros, mas ele não consegue enxergar a dele. E ele acredita que ele só vai ser amado se ele estiver ajudando as outras pessoas e suprindo a necessidade das outras pessoas. Eu escolhi aqui Arão. Arão era o irmão de Moisés. Quando Moisés sobe no monte para falar com Deus, para pegar as placas das leis, ele fica lá com o povo. E quando ele fica lá com o povo começa a pressionar ele e fala assim: a gente quer um bezerro de ouro. Já que Moisés não volta, a gente... E olha que Deus já tinha feito assim vários milagres. Deus já tinha aberto o Mar Vermelho. Deus fazia aquela coluna de fogo à noite para iluminar e aquecer eles. E sombra durante o dia para eles andarem no deserto. Deus já tinha dado sinais e maravilhas para eles. Só que o povo era incrédulo. E aí o povo já tinha se esquecido. Fazia poucos dias já tinha se esquecido e Moisés estava lá no monte. Moisés estava demorando para descer. Eles falaram assim: Arão, você vai lá e vai construir um bezerro de ouro para nós. E Arão não sabia falar não. E o tipo 2, o ajudador, não sabe falar não. Seu maior desafio é falar não. E ao mesmo tempo esse orgulho: eu não vou pedir ajuda também, agora eu vou fazer, agora eu não tô nem aí, agora... E aí ele vai lá e faz um bezerro de ouro pro povo. Então ele não olhou para suas próprias necessidades, que eu acredito que se ele tivesse olhado para ele e não se sentisse pressionado pelo povo, ele não faria. Mas ele se sentiu pressionado e foi lá, não soube falar não e fez. E pecou. Então esse é o ajudador. Ele tem dificuldade de ver as suas próprias necessidades e olha somente para a necessidade dos outros. A Lu falou: que tema bom. Quem mais aí? Ainda não fiz meu teste de personalidade. Tem que fazer, Lu. Tem que fazer.
O três, ele é o executor. No fundo, ele tem assim uma certa vaidade, mas essa vaidade do 3 é para se sentir aceito. Ele quer elogios, ele quer estar em destaque. Só que qual é ali o pecadinho de estimação dele? A mentira. Porque ele acaba sendo um camaleão. Ele está perto de um, ele fica parecido com um. Ele está perto de outro, ele fica parecido com outro. Ele vira meio que um enganador. E quem que era o enganador na Bíblia, conhecido como enganador? Jacó. Jacó, ele vai lá e engana o pai dele, engana o irmão dele para ter a primogenitura. Então é aquele que faz de tudo para poder crescer. Na empresa, ele é conhecido como o trator de terno. Geralmente, eles são gerentes, são líderes. Conhece alguém assim? Se reconheceu com essa personalidade ou conhece alguém assim? Geralmente, na empresa, é fácil de se notar um tipo 3, um executor. Ele é muito executor. Mas na infância, imagina uma criança executora, gente. Aquele pitiquinho de gente achar que só vai ser amado. Isso é uma coisa inconsciente, tá? Instintiva. Achar que vai ser amado só se ele executar as coisas. Se ele fizer as tarefas. E aí ele começa a virar meio camaleão para agradar um, para agradar o outro. E se for necessário, uma mentirinha, uma enganação, para poder ir se adaptando aí. E aí? Conta pra mim, se alguém aí se identificou, conhece alguém que é o tipo 3. Então, Jacó foi o enganador, o executor. E aí, como ele enganou, aí ele foi, hoje de manhã, eu e o Ale tava lendo alguma coisa sobre Labão, o sogro dele. Aí ele foge, né, a mãe dele fala, foge lá pra casa do meu primo, fica lá e ele vai arrumar uma mulher pra você, e você vai se casar, vai ficar por lá, senão seu irmão vai querer te matar. Aí ele foge pra casa do Labão. Quem é que sabe aí o que acontece lá na casa? Labão, ele se apaixona por Rebeca, se eu não me engano. E a Rebeca tem uma irmã. E não é a Rebeca, me lembram aí. Acho que a Rebeca é a nora dele, né? Quando ele tem o Isaac. Mas me lembram aí. É a Lia e a... Vamos ver se vocês estão tão atentos aí. E aí o que acontece? Ele quer casar com uma. O sogro dele fala, trabalha 7 anos pra mim que eu vou te dar ela. Aí ele trabalha 7 anos, Raquel, exatamente, Lu. Raquel e Lia, né? É isso? Aí ele trabalha 7 anos e aí o sogro engana ele e não dá a Raquel, dá a Lia. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos e ele, tá bom, eu vou executar, eu vou fazer. Eu tô aqui, ó. E ele é aquele tratorzão. Então esse é o tipo 3, o executor. Vamos falar do 4. O 4, ele é meio incompreendido pelas pessoas. Ele já se sente incompreendido, porque ele oscila muito os seus sentimentos. Ele pode, em um único dia, ter vários sentimentos. Ele é romântico. No fundo, ele tem uma inveja. E aí ele quer ser compreendido, mas ele não se sente compreendido. Eu separei aqui Salomão, porque tem o Cantares de Salomão. Salomão, ele tem uma fase da vida dele que ele tem muitas mulheres, muitas riquezas, e de repente ele já tá numa outra fase que ele fala assim, tudo isso é vaidade, tudo isso vai passar, e aí ele já tá melancólico. Então o tipo 4, ele oscila muito. Ele acaba indo pra melancolia muito rápido. De repente ele tá lá no romance, todo romântico. Mas na verdade existe essa invejazinha ali dentro, porque ele vive se comparando com as outras pessoas. Talvez Salomão se comparava muito com o pai dele, né? Porque ele teve um pai que foi muito líder, teve uma presença muito forte. E ele herdou tudo isso do pai e não se sentia tão apto igual o pai dele. Então, esse é o 4. Agora o 5. O 5, gente, ele é observador. Ele estuda, ele é retentor do conhecimento. Eu separei Daniel para poder
representar o tipo 5. O tipo 5, ele tem muito medo das coisas acabarem. Então, ele tem uma certa avareza ali. E principalmente no que diz respeito ao conhecimento dele. Principalmente. E também na questão do sentimento. Então, muitas vezes, ele prefere estar fechado. É como se ele tivesse todo o tempo lá no topo do castelo, sabe? Lá no topo. Só observando tudo e adquirindo muito conhecimento. Então, Daniel, ele era um conselheiro, né? Ele tinha muito conhecimento, ele gostava também de estudar, ele era um sábio que ajudou muito no reino da Babilônia, contribuiu muito, virou até um governador da Babilônia. Mas essa questão de você ficar ali, será que eu tenho todas as respostas? Então, o tipo 5, o observador, ele tem muito isso. Ele quer ter todas as respostas. E, na verdade, a gente não vai ter todas as respostas. Deus é que tem todas as respostas. Vocês concordam, gente? E aí, o que vocês estão achando? Conta pra mim. Se reconhecerem alguma aqui, fala pra mim. Se tá ajudando esse tema. E aí, nós vamos pro tipo 6. O tipo 6... é o leal, ele é o questionador, ele é o precavido. A neve. Só que o que ele tem, acho que o Ale chegou. Só que o que ele tem, na verdade, ele tem medo. Ele tem muito medo. E Abraão, ele caiu em muita encrenca por causa de medo, né? Primeiro de tudo, Deus já falou pra ele: Abraão, sai da sua parentela. Porque eu tô vendo que aqui você não vai crescer de jeito nenhum. Aqui você vai ficar muito parecido com eles. Você tem medo, então sai de perto da sua parentela. E durante o seu percurso, aonde Deus estava mostrando para ele ir, ele mentiu por causa de medo. Ele mentiu 2 vezes que Sara era sua irmã, com medo dele morrer. Então, o tipo 6, ele tem muita fé, ele é o leal, ele é o questionador, ele é o precavido, mas ao mesmo tempo, quando ele se sente pressionado, ele tem muito medo. Ele é o que mais tem medo do Eneagrama. O 7 é o sonhador. Então eu separei José. José tinha vários sonhos e ele era tão entusiasta, né? O tipo 7, ele é um entusiasta. Ele é o positivo ao extremo. E aí ele acabou que contando os sonhos dele, todo entusiasmado para os irmãos. E foi aonde que ele, né? É que Deus já tinha um plano para ele, mas foi aonde foi o fim dele ali na família, foi aonde ele contou os sonhos dele. E o que tem, né, no tipo 7? O tipo 7, ele tem uma certa gula, mas é uma gula por tudo. Ele não consegue decidir algumas coisas porque ele quer tudo. Ele quer o muito estudar, o muito ler, o muito tudo. Então ele é muito intenso em muitas coisas e muito positivo também na forma extrema da palavra. E nada que é demais é bom. Nem ser ajudador demais, nem ser executor demais, nem ser sonhador demais. Lu, já foi muito na 2, tinha muita dificuldade de falar não. Então, aí eu vou falar já sobre isso. Por que a gente muda e em qual momento que a gente muda? Então, José, o sonhador. O 8, tem mais 2, tá? O 8 é a luxúria, o pecadinho de estimação. É o líder, o desafiador. E a luxúria no sentido do muito belo. Ele acaba se perdendo, às vezes, no muito belo. E, na verdade, o 8, o que ele tem medo? Por que ele bateu, levou, ele é bravão, muitas vezes? Porque ele tem medo de ser traído, medo de ser trocado. E às vezes ele já vai e já trai antes mesmo de ser traído pelo medo de ser traído. Então ele é um líder. Eu escolhi Davi, que era o líder que sempre estava à frente. E acabou que se perdendo aí, tendo várias mulheres. Então a luxúria é o pecadinho de estimação do tipo 8. E por último, o tipo 9,
A preguiça, a procrastinação, o deixar para depois. Deixa isso para depois. Então, eu separei aqui Isaac. Isaac também cometeu algumas questões igual o pai dele. Vou falar que é minha irmã, que não é minha esposa, deixa isso para lá. E foi muito assim, tanto é que ele teve 2 filhos, teve Esaú e Jacó. E acabou que debaixo do nariz dele acontecendo tudo isso e ele acreditando que estava tudo bem entre os irmãos, entre os filhos dele. Então, a preguiça, a indolência, vou deixar pra lá, tanto faz, tanto fez. Esse é o pecadinho de estimação do tipo 9. E me conta aí, em que vocês se reconheceram? A Lu falou que ela era, tinha essa dificuldade de falar não, e hoje já não tem mais. Talvez ela não era uma 2, um tipo 2, o ajudador. Talvez não era. Pode ser uma 3 que tenha... Porque a gente pega os do lado, A Lu falou o 1, o 4 e o 5. O 1 é a raiva, ele é o perfeccionista. O 4 é o romântico, é a inveja, tá? O pecadinho de estimação. E do 5, ele é o observador, é a avareza, é o medo. O medo de acabar, o medo de se envolver, o medo de perder o amor. O medo de algo acabar, de algum recurso acabar. E o 3 é o executor. Mas a live vai ficar salva, eu vou deixar a live salva aqui e você pode ver depois. Na semana que vem, eu vou trazer as qualidades de cada um desse, a ênfase de todas as qualidades de todos os 9 tipos da personalidade do Eneagrama. E aí, o que acontece? Quando você vai fazer o teste, a melhor coisa é você lembrar de como você era mais ou menos com uns 20 anos de idade. Porque na adolescência ainda tem aquele muito hormônio. Você na adolescência, o adolescente, a nossa parte da adolescência, durante a nossa vida toda, é a parte que a gente tem mais força, mais explosão, mais coragem. É nessa fase da adolescência, na maioria das vezes. Passando isso, a gente começa a ter mais... A gente consegue começar a controlar um pouco mais esses impulsos e entender mais quem nós somos. Nessa fase de mais ou menos aí 20 anos. Passando isso, começa a acontecer, salvo exceções, tá? Começa a acontecer muitas questões na nossa vida que começa a nos influenciar. Você casa, você tem filhos, você vai trabalhar, você tem muita cobrança, começa muita pressão da vida, você começa uma fase mais estressante. Então isso pode deturpar um pouco, nem você muitas vezes sabe. Eu atendo muitas pessoas que falam isso pra mim. Lu, eu me perdi em mim, nem eu sei mais direito quem eu sou, do que eu gosto, o que eu quero. Porque eu comecei a fazer isso para agradar uma pessoa, comecei a fazer isso para agradar a outra. Então, quando você pensa aí, você vai responder o teste, pense mais ou menos 20 anos de idade. 18, 20 anos, 22 no máximo. É uma média, 20 anos de idade. Porque a gente tem essas alterações. E aí você começa a ver, poxa vida, eu sou uma ajudadora mesmo. Eu sou uma executora. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu sempre fui no deixa pra lá. E para mim é o mais difícil. O não para mim. Consequentemente, eu não gosto de ouvir não também. E aí, gente? Ouvir não é fácil mesmo, é desafiador. Mas quem não gosta de ouvir não é a nossa criança. Então, todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. E isso não é uma entidade que mora dentro de nós. São memórias de uma criança ferida. Todos nós temos. Lu, a minha infância foi maravilhosa. Foi meu pai e minha mãe, tranquilo. Mas tem questões ali que mexeu com você. Porque a criança, até os 9 anos de idade, ela tem a tendência de aumentar. Então, quando você lembra da casa que você morava com 9 anos de idade, geralmente, até 9 anos de idade, geralmente você vai lembrar, parece que a porta era maior, que tinha uma árvore que era maior, que a janela era maior. Já pararam para pensar nisso? E aí, você tem essa tendência
E as coisas que as pessoas falam pra você também tem a tendência de marcar, de você dar essa aumentada aí e marcar. E talvez você passou mesmo por várias questões na sua infância que aí marcaram mesmo. Então, a gente tem essas memórias dessa criança. E na maioria das vezes, principalmente quando algo mexe no nosso emocional, a gente vai pra nossa criança ferida. Então, quem não gosta de ouvir não? Sou eu adulta ou é a minha criança? Porque o adulto, no mundo dos adultos, você sabe que é normal a culpa, você sabe que é normal a vergonha, você sabe que é normal errar. Mas no mundo das crianças não, porque lá, enquanto criança, você entendeu que não podia errar, que errar era feio, fracassar era feio, que era melhor ficar quieta. O não te machucava. Olha, vão te chamar atenção, hein? Você quer que as pessoas te chamem atenção? Aí hoje você não faz porque você tem medo de ser chamada atenção. De não ser aceito. Mas é você adulto ou é você criança? Então, quando a gente começa a ter essa clareza, o que o não vai me fazer? Vai me matar? Sabe aquele ditado que diz o não eu já tenho. Eu vou atrás do sim. Então você começa a reprogramar. Você começa a trazer novas verdades para você. Ah, eu gostei dessa verdade aí, Lu, que você falou. Pode errar, errar não tem problema não. Erre rápido, erre barato e não erre nas mesmas coisas. Mas pode errar, você tá liberado para errar. Eu gostei, eu vou pegar essa verdade para mim. Ah, quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário, porque eu não faço as coisas que eu tenho medo, as pessoas vão falar que eu sou ridícula. Ah, quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário, então eu vou pegar essa verdade pra mim também. A Su falou, eu sou assim, ainda estou buscando a mudança. Primeira coisa, Su, aceitar. Quem se preocupa muito e com quem se preocupa muito com o outro, em qual está? Olha, possivelmente na 2, que é o ajudador, que só pensa mais no outro do que nela. Possivelmente é a 2, tá? Tem alguns que são parecidos. A 9, por exemplo. A 9, ela se preocupa, não é que ela se preocupa mais com o outro, mas ela quer uma harmonia do ambiente. Então ela é a mediadora, pacificadora, ela quer que todo mundo esteja bem, se dando bem, entendeu? Então quando eu me pego ansiosa, estressada, depressiva, eu vou lá pro meu vício emocional. E quando eu vou lá pro meu vício emocional, eu disparo a minha criança ferida. E uma criança ferida, o que ela quer? Ela quer um adulto curado, sarado, para dar amor para ela. É isso que ela quer. Então, quando você começa e para se olhar, para identificar isso, para entender que isso foi uma forma que você encontrou para se defender no mundo. Porém, você cresceu. Você não precisa mais disso para se defender no mundo. Você não precisa mais querer controlar tudo. Você não precisa mais executar tudo para ser amada, eu preciso fazer. Eu não preciso sair ajudando todo mundo antes de me ajudar para ser amado. Quando você começa a ter essa clareza, você começa a se reorganizar e você neutraliza esse vício emocional. E todas as vezes que você se pegar ansiosa, estressada, você se perceba, você vai cair no seu vício emocional de novo. E o mais importante é eu ver. Porque tudo aquilo que eu vejo eu não desvejo mais. Tudo aquilo que eu identifico, eu modifico. Ou eu tenho o poder de modificar. E para eu modificar, eu vou precisar ter ações. Porque sem ação, você não tem validação dessa nova crença,
desse novo formato de se funcionar. Se eu sei que o meu problema é a gula por muito estudo, a gula por muito comer, a gula por muito tudo, quando eu, Luciana, me pego querendo fazer muita coisa de uma vez só, eu falo, opa, peraí, respira fundo. Essa é a forma que você se comportava antes, que você não conhecia. Você não se autoconhecia. Você não tinha consciência desse seu lado. Agora você tem. Então não é a sua culpa a personalidade que você tem hoje. Mesmo porque não existe personalidade boa ou ruim. Todas são boas. Todas têm o seu lado sombra e o seu lado luz. Todas. Mas não foi você que escolheu. Você não tem essa... Eu sou a culpada do jeito que eu sou hoje, não. Mas você tem a autorresponsabilidade de mudar. E para você mudar, o primeiro passo é você se aceitar. Olha só, eu sou assim mesmo, né, gente? Eu sou desse jeitinho aí. Eu tenho medo. Eu preciso de validação, eu preciso de um monte de pessoa falando pra mim, não, tá certo, vai, é isso mesmo. Ou eu minto. Ou eu tenho raiva das coisas, raiva das pessoas que não fazem as coisas certas. Ou eu tenho orgulho, eu não peço ajuda mesmo, Lu, não peço. Aquela pessoa tem que saber que eu tenho. Então, o primeiro passo é você identificar e falar assim, bom, eu sou desse jeito. Tá tudo bem. Eu preciso... Em qual momento que eu fico assim? Nos momentos que eu fico estressada, que eu fico ansiosa. E o que me leva à ansiedade e ao estresse? Não fazer a minha rotina, não me exercitar, não meditar, não orar. O dia que eu acordo atropelada, fazendo um monte de coisa, e já fica aquele dia, fica horrível. Então acorde mais cedo. No mundo dos adultos, você precisa assumir a autorresponsabilidade. E aí, se algo foge ao seu controle, porque as coisas não estão no seu controle, você tem que falar assim, ok, isso me deu raiva. E tá tudo bem. Eu sou desse jeito, eu vou encontrar aqui dentro um lugar para raiva. Por que me deu raiva? Porque essa pessoa não fez do jeito que eu faço. Porque não saiu perfeito. Porque alguém me chamou a atenção. Tá tudo bem. Eu preciso encontrar um lugar aqui dentro para isso, aceitar e entender que eu tenho uma forma melhor de funcionar. Isso são os picos e vales, né? Então eu tô lá no pico, de repente tô lá no vale. O mais importante é você se reorganizar rápido para sair desse vale e voltar para o pico. E quando você sabe o que você precisa fazer para isso acontecer, por exemplo, a rotina, né? Eu pego bem pesado na questão da rotina, do caderno. Agora, em maio eu vou estar de férias, eu vou viajar. Em junho vai ter algumas novidades aí. Possivelmente, estou estudando a possibilidade da gente fazer um clube das monarcas. Quem aí já é monarca já sabe do que se trata, né? As pessoas que governam sua própria vida. E fazer um café. Toda segunda-feira de manhã, a gente se reunir bem cedinho, pra gente já começar a semana assim, incrível, já focada na nossa rotina de sucesso, focada no nosso caderno. Então, vamos lá, ó. Ajudar a planejar, toda semana tem um tema. O que vocês acharam? A Lu falou que legal, interessante. Então, é o Café das Monarcas, tá? A partir de junho. Também a partir de junho, pessoas que querem fazer sessões semanais, mas por motivos financeiros, não conseguem fazer individual, eu vou montar um grupo que também vai ser toda segunda-feira. A gente vai fazer um pacote toda segunda-feira à noite. Então, segunda-feira de manhã vai ser o Café com as Monarcas. E segunda-feira à noite vai ser essa terapia em grupo. Onde a gente vai ali, ó, se terapeutizar. Fazer técnicas de constelação familiar, de sessões. E o que é legal fazer? Qual que é a diferença de fazer
no individual para o grupo. O individual, claro, é muito legal porque você trabalha a sua questão bem particular. Mas no grupo, eu consigo atender ali 2, 3 de cada vez. E as outras que estão juntos participando, todos nós somos tocados e curados muitas vezes com uma pessoa. Então ali você vai ter a chance, muitas vezes na sessão individual você só traz uma questão. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar, de lembrar alguma coisa. Mas quando você escuta uma história de uma outra pessoa, você já começa a se identificar com aquela história. E você fala, poxa vida, isso acontece comigo também. Então, na maioria das vezes, quando eu faço a sessão em grupo, várias pessoas são trabalhadas em várias áreas com uma questão de uma outra pessoa. Então, a partir de junho, vai ter essas sessões em grupo, tá? E aí eu vou explicando para vocês também como que vai funcionar. Não vai ser sempre essas sessões em grupo, vai ser no máximo 10 pessoas, tá? Então quem tiver interesse já me procura, porque eu já vou fazer essa pré-lista aí para essas 10 pessoas a partir de junho, tá? Vai ser toda segunda-feira à noite. E toda segunda-feira de manhã, já essa daí não vai ter limites, a gente vai ficar direto enquanto estiver sendo legal para todo mundo. Esse Café com as Monarcas, onde a gente vai falar de rotina, da rotina de sucesso, os hábitos de pessoas de sucesso. Que mais? Vamos falar do caderno da vida extraordinária. Então, cada segunda-feira a gente vai falar em um ponto do caderno. Quem não sabe o que é, tá tudo bem, fica tranquilo, só vem pra dentro, tá? Vem pra dentro, vai ser um clube, então. Esse do Café com as Monarcas, que vai ser de segunda-feira. Tudo começa em junho. E aí eu vou falando pra vocês. Quem tiver lá nos grupos eu vou falando, aqui na live eu vou falando, vou soltando pra vocês aos poucos aí, que são muitas informações, mas a gente vai trabalhar bastante isso. Essa questão de personalidade, essa questão de pensamentos sabotadores, dos testes, da constelação, vai ser nos atendimentos em grupo, tá? Quem quiser fazer atendimento individual, eu faço. Mas aí minha agenda é bem restrita para isso e o valor é outro. Então, é uma oportunidade você participar de um grupo de sessões, para a gente se terapeutizar ali nesse grupo, tá? É incrível e vai fazer total diferença. Ok, gente? Tudo bem? Valeu hoje aqui? A gente tá acabando, mas eu vou deixar a live salva. Aí, a partir de junho, a live não fica mais salva aqui. Só vai para quem estiver nesse grupo do Café com as Monarcas, tá? Quem é monarca aí já manda uma borboletinha aí pra gente saber. Legal, Lu? Que bom, muito bom vocês aqui, viu? Sábado que vem eu vou estar aqui às 10 horas, tá? Porque vocês sempre acabam vindo mais pra perto das 10. Então, 10 horas a gente vai estar aqui no sábado. Valeu, estava precisando de ouvir hoje. Que legal, muito bom, muito bom. E assim, por que eu quis trazer personagens bíblicos para falar dos pecadinhos de estimação, dos nossos defeitos? Porque ninguém é perfeito. Porque todo mundo tem pecadinho de estimação. Às vezes a gente fica endeusando as pessoas, falando, aquela pessoa não tem defeito. Imagina, todo mundo tem. Todo mundo tem suas sombras, a sua luz, e precisa ser trabalhado isso. Uma monarca linda, ó, manda as borboletas aí. E uma vez uma pessoa, nós estávamos em um grupo, né, passeando no shopping, e a gente foi até uma livraria. E aí uma pessoa, eu peguei um livro, sempre amei desenvolvimento pessoal. E aí uma pessoa passou assim perto de mim, desdenhou e falou assim, autoajuda, você precisa de livro de autoajuda. Quem aí já escutou ou já falou isso? E se falou, tá tudo bem, tá? Mas, pensando bem, aprender a se autoterapeutizar não tem preço. Infelizmente, essa pessoa no grupo era a que mais precisava de autoajuda. Só que muitas vezes a gente só enxerga no outro, né? O neurônio, os espelhos, aquilo que está precisando da gente, a gente enxerga no outro.
Então não tenha vergonha. Se alguém falar, você tá precisando de terapia, autoajuda. Isso é sinal de governo da própria vida. É de você assumir e falar, eu preciso de ajuda. E eu sei que alguém que tem as ferramentas certas vai poder me ajudar. Vai poder me ajudar a olhar para dentro de mim, ver meus pontos cegos que todos nós temos, para poder assim desenvolver. O desenvolvimento pessoal é isso. Amei a aula com os personagens bíblicos. Que legal, Lu. Muito bom, gente. Ai, maravilha. Então, olha, live salva. Pode voltar aí e ver. Pega, envia para o máximo de pessoas. Ah, sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer um desafio com vocês. Eu vou sortear esse planner aqui. Ele é do 2º trimestre, tá? Mas dá para você usar ele também mais um pouco aí, se você não usar abril, porque ele tá abril, maio e junho. Mas dá para você fazer do seu jeito, porque ele não tem data. Eu vou sortear. Como que você vai fazer para participar do sorteio? Você vai printar aqui, deixa eu arrumar meus cabelos, que eu tô toda descabelada. Você vai printar, vai me marcar. Pode printar sem ele também, tá? Vai printar, vai repostar nos seus stories, vai me marcar e falar pra pessoa, assista essa live, tá? Então, quem fizer isso, eu vou sortear e vou enviar o planner. Ai, desativa os comentários, eu nem lembro mais como faz isso, menina, mas vamos lá. Pronto. Vou pegar o planner agora, tá? E fala, assista essa live. Todo mundo que assistir, que printar, repostar, me marcar, vai participar do sorteio, tá? Beleza? Conseguiram aí? Valeu, gente. Valeu o nosso bate-papo de hoje. Tô aqui nesse lugar diferente. Às vezes passa alguém assim ali. Eu dou uma distraída, mas valeu, né? Pensa na pessoa com TDAH que se distrai facilmente. Pense. Passa uma mosca ali, a gente já tá se distraindo. Mas é isso. Sábado que vem, às 10 da manhã, hein? Aproveita que tem mais, acho que mais 2 sábados, depois eu vou estar de férias. Aí eu não vou estar aqui. Talvez eu faça uma live lá do Parque da Disney. Quem quer uma live do Parque da Disney? Vou fazer de lá, hein? Vou fazer uma live rapidinho de lá pra mandar beijo pra vocês. E aí voltamos em junho, tá? Com todas essas novidades. O Café das Monarcas, o nosso encontro da terapia em grupo. E eu vou contando pra vocês como participar. Quem quiser fazer terapia em grupo, me procure em inbox, porque só são 10 vagas. Vai acabar rapidinho e eu conto pra você como que vai ser, tá bom? A Lu falou, queremos. Gente, beijo pra vocês. Deus abençoe o final de semana. E até sábado que vem, tá bom? Beijo. Beijo, beijo, beijo.